Ei, meu amigo da GetUp, como é que você tá? Tudo bem? Boa segunda-feira pra ti. E estamos aqui de volta, né? Depois de um tempinho, depois de uma data FIFA, pra falar pra você das nossas listas, né? Falar aí como foi as nossas listas nesses últimos dias, especialmente nesse final de semana, tá certo? Não foi o final de semana como a gente esperava, por conta de alguns jogos, né? Bem pontuais, e eu vou te mostrar aqui qual foi o meu pensamento sobre as partidas, o porquê que esses jogos foram selecionados para a lista e tirar algumas dúvidas da galera, tá certo? Então, se você chegou hoje no canal da GetUp, é o primeiro vídeo que você está assistindo, bem-vindo. Nós somos especialistas em Correct Score, trabalhamos há mais de 6 anos somente nesse mercado e estamos aqui para te auxiliar nessa caminhada aí, que não é fácil, né? Esse final de semana mostrou que realmente não é fácil viver de trade esportivo, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Vamos lá então, turma. Começando aqui, mostrando para vocês primeiro a tela do Look, que é o nosso software de pré-análise. É esse software que nos ajuda a selecionar os jogos. Não é o software que faz tudo sozinho, né? A gente faz uma seleção minuciosa, uma seleção manual, tá, dos jogos, mas tem, né, algumas situações aí que o pessoal às vezes fica se perguntando, né, por que esse jogo foi entrar na lista, né? Mas primeiro eu quero, assim, te chamar a atenção em relação a isso, que provavelmente isso é o teu cérebro te pregando uma peça, tá? É o teu cérebro tentando achar uma desculpa por tu ter tomado esse head, tá bom? Então, todos os jogos que nós selecionamos para a lista são jogos que têm uma boa estatística, tá? Nem sempre vão se concretizar, logicamente, mas jogos que têm uma boa estatística. Então, isso, é dessa forma que é selecionado os jogos, tá? Ah, vamos operar em live, vamos operar de outra maneira, beleza, então isso vai depender do live, mas as listas são exclusivamente de pré-análise. E aí, a gente tem o nosso método de entrar, de sair aos 75 minutos e não tem muito o que falar sobre isso, tá bom? Vocês estão vendo todos esses jogos aqui da lista, todos eles bateram, todos eles foram bem-sucedidos, tá? Nesse sábado, tá? Começando aqui pelo sábado, a gente pode até voltar um pouquinho mais, né? A gente pode voltar aqui para quinta-feira, tá? Bahia e Fortaleza, aconteceu aqui o Green, teve um jogo somente na quinta-feira. Na sexta-feira, dia 21, tivemos 3 jogos na lista, o Jong PSV, Universidade Católica e o Bodo Glimt jogando fora de casa. Era um jogo bem importante para o Bodo, precisava, né, dessa vitória para tentar ainda ficar à frente do Viking e ser campeão lá da Noruega. Tá? Então esses 3 jogos na sexta-feira bateram, tudo 100%, né? Aí nós vamos para o sábado. No sábado nós tivemos todos esses jogos, tá? Tromsø e Rosenborg, Liverpool e Nottingham, tá? Esse jogo aqui que nós vamos falar um pouquinho, Vålerenga e Kristiansand, tá? Esse jogo aqui teve cartão vermelho contra a nossa posição, mas a gente viu que o jogo, depois do cartão vermelho, acabou abrindo e aconteceu o 0-3 antes dos 75 minutos, pagando a nossa posição, né? Do 0-2, 0-1, 0-2, e o jogo terminou 3-3, né? Barcelona fez bem aí o seu papel jogando em casa, Ajax também fez o gol aí, tá? E pagou, Darmstadt pagou, Villarreal também pagou, tá? Burnley e Chelsea sofreu um pouquinho aí para fazer, mas acabou vencendo bem, e o PSV jogando fora de casa também venceu aí e nos deu o green. E aí, o único jogo do dia que nos deu red foi este jogo aqui do Liverpool e Nottingham, tá? Se a gente for olhar, pessoal, pro confronto direto, então o Liverpool jogando em casa tinha marcado em todos os jogos. O Nottingham Forest, a gente já sabia que era uma equipe que costumava marcar. O último jogo entre os dois foi em setembro do ano passado e foi 0-1. Aliás, a única derrota de 0-1 do Liverpool, tá, nesses últimos 29 jogos, foi neste jogo aqui contra o Nottingham Forest. Tá? Então o Liverpool vinha numa sequência muito boa aí de resultados positivos. O 0-2, que foi o placar em questão, né, que a gente levou o red, só tinha acontecido uma vez em 29 jogos e foi num jogo da Champions contra o PSG, tá? Entre outras situações, mas principalmente essa, né? Na temporada atual, o Liverpool tinha apenas tido uma derrota, jogando em casa, foram 5 jogos, 4 vitórias. O Nottingham Forest não tinha vencido nenhum jogo fora, tinha uma média de gol marcado de menos do que 1, né, 0,8, e sofrido de 1,8. Já o Liverpool, 2,2 gols marcados e 1,4 sofrido. O Liverpool tinha marcado em 100% dos jogos,
o Forest, além de não ter vencido nenhuma, tinha sofrido em todos os jogos, tá bom, pessoal? Então, nós tinha, né, além dessas principais estatísticas, muitas outras questões aí pra gente trabalhar a favor do Liverpool. E aí, o que aconteceu? Liverpool acabou perdendo de 0-3, tá? Num jogo incrível, onde o Nottingham, nas poucas oportunidades que teve, foi lá e fez os gols, tá bom? Então, é isso, faz parte do futebol. A gente estava esperando nesse final de semana ter uma boa série de greens para conseguir voltar, né, a boa situação que a gente estava, ficar positivo na lista. E agora, né, depois eu vou mostrar para vocês o resultado aí atual da lista, com esse head do Liverpool, né, foi um pouco mais difícil. Mas ok, né, seguimos trabalhando, e isso que é importante, tá, pessoal? Esse jogo do Liverpool aconteceu ao meio-dia, certo? Só tinha acontecido 2 jogos antes desse horário, né? O jogo do Tromsø e o jogo do Chelsea. Então, Vålerenga, Barcelona, Ajax, Darmstadt, Villarreal e PSV, todos aconteceram da mesma forma. Independente do green ou do red, todos aconteceram da mesma forma, tá certo? Então não mude a sua forma de trabalhar, não mude, não vamos mudar a forma de selecionar os jogos, né? Alguns perguntaram, pô, tinha que mudar essa forma de selecionar os jogos. Não tem que mudar, pessoal. Não tem que mudar. Até o mês passado, né, que a gente estava no mês de outubro com 13 stakes de lucro, não precisava mudar nada, né? Agora que tivemos aí, estamos, né, negativos no mês, precisa mudar tudo? Não é assim, né? E não é sobre a crítica em cima da lista, é dar sequência, continue fazendo. Então, se você está testando alguma estratégia, não desista no primeiro percalço que você vai ter. Não desista, porque é isso que vai te fazer patinar, e você não vai ter uma amostragem para entender se realmente aquilo é bom ou não, tem lucratividade ou não, tá? Então, assim foi o sábado, ok, né, um head que a gente não gostou, mas seguimos, tá? Então aí, vamos pro dia 23, o domingão, e aí no domingo também uma série de jogos, tá? Uma série de jogos aí que aconteceram, e foi um domingo difícil, tá? Nem só pelos heads que aconteceram aí, que eu vou mostrar para vocês, mas um dia difícil, um dia complicado. Os jogos não foram na sua melhor, tá? Tudo começou ali com o jogo do Jagiellonia, né, lá da Polônia, certo? Então, um jogo que foi adiado, ele não aconteceu, e o pessoal ficou todo preocupado, o que ia acontecer com o jogo, e ele foi adiado, não sei ao certo se foi remarcado, por conta do mau tempo, e aí nós já tínhamos feito a entrada, já tínhamos indicado, né, a entrada, e depois o Bolsa, a Betfair acabou devolvendo, né, é assim que funciona. Então, já tirando essa dúvida, quando um jogo ele é adiado, até ter a data, tá, ou até definir o que vai ser feito, se vai ser remarcado, se vai ser cancelado, o que vai acontecer, o mercado fica fechado. Quando ele reabre, aí sim, ou o dinheiro é devolvido, ou você continua no mercado, pode ir lá e fazer a sua saída, tá? Nesse caso aqui, o valor foi devolvido e, ok, passou, esse jogo não vai ser contabilizado, tá? Feyenoord e Nijmegen, aqui tivemos um jogo um pouco mais fácil, tá? Embora o Feyenoord tenha perdido o jogo, mas tivemos um jogo um pouco mais tranquilo, tá? Pelo menos no início, o Feyenoord dominou muito o jogo, tá? Foi tranquilo, mas o Nijmegen, né, o NEC, saiu na frente, e aí no final do primeiro tempo o Feyenoord empatou, virou o jogo e depois tomou mais 3, tá bom? Então, um jogo aberto, um jogo movimentado, e aí eu digo que é um jogo mais fácil porque a gente percebeu que era um jogo muito movimentado, um jogo muito bom. Então, mesmo a zebra ter saído na frente, não nos trouxe muita preocupação, tá? Mas aí, depois nós tivemos o Besiktas e Samsunspor, tá? Besiktas, embora aqui tenha um gráfico um pouco melhor, não fez um primeiro tempo bom. Teve um gol da zebra, né, do Samsunspor, teve um gol anulado no primeiro tempo. Depois o Besiktas conseguiu marcar um gol de pênalti e permitiu o empate, tá? Mas foi um jogo ali também mais complicado. O gol aconteceu aos 57 minutos, tá? Um jogo que já não foi tão bacana, tá? Leipzig venceu por 2-0 e foi fazer o seu gol, embora tenha jogado muito bem, foi fazer o seu gol aos 63 minutos. Até lá, teve com muita pressão, teve muito em cima, mas acabou marcando só os 63, 64. Para nós, ok, estávamos no mercado, mas não foi aquele jogo fácil como o mercado estava esperando, né, quando precificou esse jogo a 1,53, tá bom? Na sequência, tivemos aqui já um jogo mais complicado ainda, né? Real Betis e Girona. Aqui imaginávamos que ia ser
o primeiro head do dia, tá? O Girona saiu na frente no primeiro tempo, no único momento que conseguiu jogar melhor, e o Betis foi empatar aos 75 minutos. A gente já estava se preparando para fazer a indicação de saída da lista e acontece o gol aí do Betis em cima do laço, né? Aí já veio agitar o coração, né? A galera já agitada, né? Pô, que é isso? E foi assim, tá? Então, Betis também bateu. Até aqui, os jogos bateram, mas não foram jogos fáceis. Na sequência, tivemos o jogo do Groningen e Pexou, também aqui a zebra saiu atrás, foi marcar lá no final do primeiro tempo, uma pressão muito grande do Groningen, abaixo de mau tempo, acabou tomando o segundo aqui do PEC e foi empatar lá no finalzinho, tá bom? Teve uma expulsão ainda aqui do Pexou e teve 2 gols aqui do Bergen, certo? Então, também um jogo mais difícil, né? Mostrando que não seria realmente um jogo fácil. Depois tivemos o jogo do, quem sabe, né, campeão norueguês, o Viking, que precisava da vitória para justamente chegar nessa condição aqui, ó, tá? O Bodo estava na frente com 67 pontos e o Viking estava com 66, empatando o jogo. E aí conseguiu, fez o gol e foi a 68. Agora, na última rodada, vai depender dele mesmo, basta uma vitória simples ou que o Bodo Glimt perca para que ele seja campeão norueguês, tá? Aqui tudo indica, vai vencer, né, esse último jogo e vai se sagrar campeão da Noruega, tá? O Viking, tá bom? Então, mais um jogo que não foi lá tão fácil, o gol saiu aos 72 minutos, em cima da hora da gente fechar. É claro que o Viking estava com um domínio grande, tá? Mas também aconteceu praticamente em cima do laço. Depois tivemos os fatídicos jogos, né? Os 2 últimos jogos do domingo que a gente foi acompanhar, Inter de Milão e Milan e Elche e Real Madrid, tá? Os 2 últimos jogos do dia. Até aqui estávamos bem, né? A base do tranque e barranco, alguns jogos em cima do laço, a gente conseguiu, né? Alguns gols em cima do laço, conseguimos chegar com 100% de aproveitamento. Mas aí veio os 2 fatídicos jogos. Inter de Milão, olha só o gráfico, né? Jogando muito bem, tá? Jogando muito bem, uma pressão no início do jogo, né? Chegando, teve bola na trave, teve várias situações aqui para marcar o gol, não conseguiu. E no início do segundo tempo, né, aos 54 minutos, Pulisic, nas poucas chegadas que o Milan fez, acabou fazendo, né, o gol, né? E colocando a Inter de Milão à frente, né? E aí, ok, a gente sabe que é um clássico, era um jogo um pouco mais equilibrado, a gente sabia do risco, mas a Inter de Milão em casa vinha também fazendo jogos muito bons, tá? Independente de clássico ou não, não é isso que faz o jogo ser separado, né? Sim a estatística, e estatisticamente a Inter de Milão estava muito bem para chegar nesse jogo, e de fato jogou muito bem, tá? Então não há questionamento sobre isso. Se houvesse, né, algum tipo de erro, a gente iria passar, a gente iria falar, não tem problema nenhum, tá, quanto a isso. Mas de fato eu acredito que foi uma boa entrada, tá? E olha só, ainda para testar, né, o coração de todos os traders honestos, né? Um pênalti para a Inter de Milão aos 74 minutos, estávamos prontos para fechar a posição também, né? E o Çalhanoğlu, aquele que gosta, né, de dar um abraço em todo mundo, foi lá e perdeu o pênalti, né? O queridão Çalhanoğlu perdeu o pênalti e a gente teve que fechar a posição aí em red no 0-1, tá certo? Então, tentou uma pressão no final aqui, a Inter de Milão, mas acabou perdendo por 0-1, tá certo? Então, foi assim. E aí, o último jogo, né, do dia, Elche e Real Madrid, né? Aqui, um jogo que nós também tínhamos uma boa expectativa, com números muito bons do Real Madrid, deixou alguns jogadores no banco, ok, mas os que estavam muito bem. E aí, um primeiro tempo muito ruim, com poucas oportunidades, né? Se a gente colocar aqui em estatísticas, ao primeiro tempo, foi ruim, tá? Foi ruim, nós não tivemos nenhuma grande chance de gol. Aqui em finalizações, olha só, foram 7 chutes do Elche com 3 no gol e 8 chutes do Real Madrid com 2 no gol, né? Não pode, um time que começou com uma odd de 1,40 não pode estar com menos finalizações, menos jogo do que a zebra, tá? Então, ali já se mostrava que ia ser um jogo mais difícil. O Elche abriu o placar, né?
no início do segundo tempo, também ali por volta dos 50 e poucos minutos, 53, imagina que a gente está assistindo os dois jogos. Dá o gol do Red, um gol, né, que nos daria o Red na Inter de Milão aos 54 e dá o gol que nos daria o Red no Real Madrid aos 53, né? Então, ali a gente tem que se segurar, tem que realmente acreditar na estratégia, não tem outra situação, a gente precisa acreditar, tá? E aí, olha só que momento que o Real Madrid decidiu empatar o jogo, né? Somente aos 78 minutos, 3 minutinhos depois da nossa saída, inclusive a gente mandou sair ao minuto 76, 77, alguns acabaram, por sorte, porque isso aqui é sorte, tá? Ficar no mercado, e acabaram apanhando esse gol aqui, pegando esse gol do Bellingham, tá? Do Huijsen, né? Na verdade o Bellingham deu o passe, né? Mas a gente teve head, contabilizou como head, então imagina, 2 jogos que a gente está acompanhando, 2 heads no 0-1, né? Um no 1-0 e o outro no 0-1. E aí vai tudo por água abaixo, né? O teu final de semana, porque já tínhamos o head do Liverpool no sábado, estávamos tentando recuperar ele ali, né? Não recuperar de fato, porque não se recupera head, mas já estávamos trabalhando legal da mesma forma, e aí nos últimos jogos do domingo, vem aquele balde, né, de água fria. Por que eu tô falando tudo isso, né, pessoal? Porque nós precisamos entender que faz parte. Tudo isso que aconteceu, tudo isso que eu contei para vocês até agora, vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo, queira você ou não. Tá? Pô, Cristian, mas eu não sabia que é desse jeito, cara. Eu não tenho psicológico para isso, eu não consigo aceitar que o cara perdeu o pênalti. Cara, então, ou você tem 2 opções, ou você muda a sua forma de pensar, ou você não faz isso aqui, tá? Porque isso não foi nem a primeira e não vai ser nem a última que aconteceu, tá? É só isso que eu quero te dizer, bota na cabeça, não deixa mais isso te afetar. Pô, cara, como é que eu vou trabalhar nessa segunda-feira? Da mesma maneira, exatamente da mesma maneira que a gente vinha trabalhando, tá? Inclusive, temos jogos da lista hoje, tá? Vamos colocar aqui já no dia 24, na segunda-feira. São poucos jogos, mas temos aqui já jogos da lista, tá? Temos o Konyaspor contra o Antalyaspor e o Helmond contra o Jong Ajax pela segunda divisão do campeonato holandês, tá? Então, segue o jogo, segue trabalhando, tudo igual. Fechou? Então, é isso. Agora, vamos então para os números, né? Vamos ver como é que tá aí o nosso projeto da lista. Né? Não era para estar desse jeito, né? Como a gente não gosta de ver dessa maneira, tá? Mas é isso, né? Isso é renda variável, da mesma maneira que no mês de outubro foi muito bom, esse aqui, por enquanto, não tem sido muito legal, né? Até aqui estávamos muito bem, olha só toda a projeção do mês, né? Toda a evolução do mês. Começamos bem, tivemos aqui um head no jogo do Mônaco e Paris, acho que todos lembram, e aí a gente conseguiu, né, engatar aqui uma marcha legal, com alguns pequenos ajustezinhos, até chegar no jogo, né, dos 2 heads no mesmo dia, que foi no domingo, um domingo antes da data FIFA, tá? Quem lembra aí do head no jogo do Basel e Lugano e do Galatasaray, tá? Então, ok, aqui já jogou, né, para baixo, a gente tentou uma recuperação, né, e lá no jogo do Chapecoense Volta Redonda veio de novo, né, isso foi durante a data FIFA, o Chapecoense perdeu por 1-0, tentamos uma boa recuperação aqui, ficamos em neutro, e aí vem o jogo do Liverpool, né, fazendo esse estrago aqui na nossa banca, e aí, olha só que legal, né, mesmo com o head do Liverpool, o nosso domingo foi muito bom, né, a gente conseguiu praticamente zerar aqui, né, o nosso mês. Era assim que eu gostaria de ter terminado, né, assim, praticamente zerado o mês, para agora, do dia 24 até o dia 30, que vai ser domingo que vem, a gente conseguir terminar aí com 50% da stake, mais ou menos, mas aí 2 heads, né, levaram a nossa banca, né, o jogo do Real Madrid e o jogo do Inter de Milão. Tá certo? Então, é isso, faz parte. Ah, Cristiano, tu gosta? Não gosto. Não gosto, fico triste, né? Não é o que a gente quer, na verdade, mas é o que acontece, cara. E eu tenho 2 opções, seguir ou parar. E eu vou seguir. Eu não sei você, mas eu vou seguir, tá? Porque eu acredito muito no método, né? Desde julho que a gente está fazendo esse projeto junto com você, nós já estamos com 7, 8 stakes para frente. Então tá tudo certo, tá? E eu acredito piamente que nós vamos terminar esse mês em neutro, com um pouquinho de green, tá? Minha meta é terminar em green esse mês, para no mês de dezembro
a gente conseguir mais um bom mês de trabalho, tá? Não é um mês fácil, é um mês difícil, mas que faz parte do nosso processo, tá? Passado isso, então, listas da GetUp está dessa maneira. Se você tem dúvidas, se você quer entender qualquer coisa, pode deixar nos comentários, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Se você quer assinar a lista, quer estar com a gente participando, no bom ou no ruim, é só entrar aqui na nossa plataforma comunidadegetup.com.br e fazer a sua aquisição da lista, fechou? Agora, galera, vamos falar do nosso projeto de alavancagem, tá bom? Então, aqui está o nosso projeto de alavancagem da GetUp. Como que eu participo desse projeto? Você tem que estar dentro da nossa comunidade, tá? Aqui dominando o Correct Score, tá? Se você adquirir o Dominando o Correct Score, você vai ter acesso a aulas exclusivas, né? Para quem está iniciando no trade esportivo e no Correct Score, e ainda vai participar do projeto de alavancagem da GetUp. Então, o projeto de alavancagem começou na sexta-feira, na volta aí das competições, e estes foram os jogos, né, que a gente trouxe, tá? São duas estratégias que a gente opera, o 1-3 e o lei goleada, tá? Então aqui foram os jogos, tivemos quase todos green, né? O único que acabou nos dando um red foi neste jogo aqui de ontem também, entre Marítimo e Penafiel pela segunda do campeonato português, onde teve um cartão vermelho, a gente preferiu fazer a saída e tivemos 7% de red, tá? Mas até agora o projeto vai muito bem, tá? Estamos com 40,06% da stake. O nosso projeto começou com uma banca de 1.000 e stake de 250, tá? E já estamos com 40,06% de lucro. Dia 21, 15%, dia 22, 23% e dia 23, 1,24%. Certo, pessoal? Então, o projeto está em andamento. Hoje tem entradas também, tá? Aqui está a planilha em que você pode acompanhar todos os jogos. Então, a gente vai cadastrando aqui todos os jogos, e a nossa ideia, tá? Por isso que está todos com a mesma data, porque é o seguinte, a planilha foi feita para a cada dia a gente colocar o lucro em cima da stake e fazer uns juros compostos, assim acelerando, né, um pouco mais aí a nossa evolução. Mas no início, até a gente atingir uma stake, nós estamos fazendo com stake fixa, por isso a gente está colocando a mesma data, que assim ele não vai acumulando o lucro, tá? Vamos entrando sempre com 250, tá? Só para você entender. Então, é isso, tá? Mais uma vez, estamos aqui, vamos continuar trabalhando. Agradeço a presença de todos, ficar até o final aqui do vídeo. Ficou um vídeo um pouco mais longo para mim poder explicar um pouquinho em relação aos jogos. Hoje à noite tem aula ao vivo, nós vamos fazer aí uma análise do jogo do Liverpool. Vamos falar um pouquinho do final de semana e vou trazer um conteúdo exclusivo aí para a galera da comunidade e do treinamento dominando o Correct Score. Tá bom? Tamo junto, obrigado. Até a próxima, hein? Tem Champions essa semana. Vamos junto.